é o que te habilitou para viver como nova criatura, para atuar como nova criatura, para se posicionar dentro desse caminho como um filho e uma filha de Deus. Qual meio? O sangue de Jesus. Pastor, não é somente isso, aquilo, não. Jesus foi por meio do sangue de Cristo que foi liberado esse fluir da nova aliança. A Bíblia diz de forma que nenhuma aliança era selada sem sangue. E aí o autor aos Hebreus disse: se o sangue de bodes e cordeiros e touros era poderoso para santificar o homem no tocante à consciência, quanto mais o sangue do Filho de Deus. Então, por meio do sangue de Cristo, você e eu fomos habilitados. Quando Deus recebe o sacrifício do sangue, a apresentação do sangue era espargido sobre o propiciatório, e o sacrifício era aprovado, aceito, o povo ficava do lado de fora, aguardando, como vocês estão aí, o sumo sacerdote saía lá de dentro, e com o hisopo, ele chacoalhava e cada um recebia a sua porção, digamos, era salpicado de sangue, e voltava para casa todo mundo justificado, como justos diante de Deus. Ou seja, estavam aptos para um relacionamento de Deus com eles, porque no tocante à nação, eles acreditavam manter um relacionamento com Deus. Porque nós caminhamos dentro, hoje a igreja está com um contexto muito estranho, muito esquisito. Porque as pessoas, elas continuam acreditando que mantêm um relacionamento com Deus. Muita gente. Você encontra pessoas na rua que dizem: não estou indo na igreja, mas eu continuo me relacionando com Deus. Eu estou aqui, pastor, estou aqui fumando um ainda, mas eu continuo me relacionando com Deus. Mas nós esquecemos que o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém. Você entendeu? Então, essa via de mão dupla de relacionamento, era preciso o sangue para que, por meio dele, fosse construído um caminho do relacionamento de Deus com a humanidade. Porque eles estavam lá no pé do altar aguardando. Então, para eles, estamos em relacionamento. Mas o sangue abriu esse caminho para o relacionamento de Deus com a humanidade. Então, quando o sangue de Cristo é derramado, Deus é aceito, ali é inaugurada a nova aliança. Não é? Nessa nova aliança contém aí os pontos fundamentais e importantes para que mantenhamos um relacionamento com Deus de fé, mas também uma capacitação do Espírito Santo para que nós agora andemos em novidade de vida. A novidade de vida é essa operação do novo homem. Novidade de vida é essa operação da nova vida. Novidade de vida é essa imposição do reino sobre o mundo, sobre o sistema. A questão da imposição, porque às vezes a gente não entende, pastor, eu vou caminhar e Deus vai fazendo através de mim. Se eu não tiver entendimento de que o reino é conquistado à força e até hoje faz violência para entrar nele, para possuí-lo, eu não atuo no reino. Porque eu imponho sobre mim mesmo. Capítulo de número... agora vamos nós dois aqui, Henrique. Capítulo 9, verso número 27 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo faz aqui. Eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que é que ele faz? Pressão contra si mesmo. Pressão contra si mesmo. Capítulo 10, o verso de número 4, 10, 4 de 1 Coríntios também. Não, acho que é a segunda, né? 2 Coríntios 10, 4. Se não for, a gente vai. Olha aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais para lutar contra quem? Para lutar contra João, a Maria, não, olha. Não são carnais assim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anular o sofisma, coisa dentro da gente. Arma de Deus para vencer os combates internos. Verso 5, pode seguir, Henrique. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo como escravo, impondo sobre posicionamento. Todo o pensamento à obediência de Cristo. Verso 6. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, quer dizer, ele diz que existe um posicionamento primeiro, de combate interno, onde eu obrigo o homem
antigo, o pensamento antigo, a ideia antiga, não é como disse Martinho Lutero, eu pensei, olha uma frase de Martinho Lutero, eu pensei que tinha matado o velho homem afogado quando fui batizado nas águas, mas descobri que o danado sabe nadar, então agora todos os dias eu mergulho ele. Todos os dias eu mergulho ele, para ele encher a barriga d'água e não conseguir forças para reagir contra mim. Então, é isso que a gente precisa amadurecer, é nisso, porque é uma imposição que começa de dentro para fora. Capítulo, acho que é 5:17 de Reinando em Vida, que Paulo fala. Põe para mim aqui, eu preciso da ajuda dos né? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Presta atenção que não é só graça, é a abundância da graça. E se você pegar a multiforme manifestação da graça de Deus, você vai entender que graça não é apenas a disposição de Deus de nos salvar. É favor imerecido, capacitação imerecida, poder imerecido. Para quê? Para que eu imponha, para que eu avance. Não é? Que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Por que não administrarão como presidentes democráticos? Porque é reino, porque é imposição. É imposição. Rei, a palavra de um rei, se ele fizer assim, ó, esquece. Se o presidente fizer assim, alguns deputados, alguns senadores dizem, e o dedo do presidente vai ficar lá. Ele vai ter que apontar para ele. Mas se o rei fizer assim, conselheiro fizer assim, o rei... Outro conselheiro, e corta a cabeça de todo mundo, e ele levanta outro conselho. Então sou eu e você que chapamos o coco, o meu e o seu, na parede, se ele quiser mudar, quer andar diferente. Receba a mudança da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então é preciso que nos posicionemos como... podemos dizer como o povo, a igreja ousada de Cristo, para andar, parece que é dunamis, poder para expulsar demônio. Vou repetir onde eu iniciei. Essa é uma autoridade, é a autoridade de filhos. São aqueles que Jesus disse, vocês pisarão sobre todo o poder do inferno. Autoridade para andar sobre, não é a autoridade, eu expulsei demônio, isso que qualquer criança faz, que estaremos falando posteriormente. Que é a autoridade delegada. A autoridade delegada é poder, no caso aí é poder delegado. Vai e faça. Mas isso não apenas filhos fazem. Eliezer, que foi buscar o Damasceno de Damasco, não era filho de Abraão, mas ele foi buscar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac. E ele foi lá e trouxe. Isso é poder delegado. Ele deu uma autoridade para um servo, e ele era servo. Não herdou nada. Mas Isaac ficou em casa, passeando de camelo. Mas quando Eliezer apareceu com Rebeca, longe, que Rebeca estava com o rosto descoberto, que viu Eliezer cobrir o rosto rapidinho, porque viu o marido dela, e sabe o que Eliezer falou? Está ali o meu senhor. Vou repetir, o servo disse, está ali o meu senhor. Para o filho de Abraão, não era Abraão. Então há uma diferença muito grande entre andar como filho e andar como servo. Nós somos filhos que servem. Amém. Não somos servos tentando ser filhos, porque não seremos. Nós somos filhos que servem. Amém. Eu preciso desenvolver essa caminhada. Preciso desenvolver tanto como entender como um filho se comporta, quanto aprender a servir como um servo. Eu estava aqui meditando nisso hoje, agora aqui, orando e falando com Deus, e caramba, a gente precisa desenvolver isso. Eu acho que eu vou fazer aqui um curso depois, um curso para diácono com todos. Não é só para os diáconos, é para todos. Como servir, como a gente está com o coração aberto para servir, sabe? Poder ser uma ferramenta de Deus onde a gente chega. Ser uma bênção, como Deus disse para Abraão. Então reinarão. Esse reinado começa dentro de mim e dentro de você. Começa em cada um de nós. É uma imposição que eu ponho sobre pensamentos que combatem contra mim. Sobre pensamentos que estão dentro da minha cabeça, sobre sentimentos antigos, sobre condutas antigas, comportamentos antigos, que vai ter dificuldade.
para você mudar? Vai ter, pastor, tem combate? Claro que tem. Alguém disse, se eu não quiser confrontar os meus pensamentos, eu vou começar a andar com quem não confronta. Com quem está sempre passando a mão pela cabeça. Não, você fica tranquilo. Vai indo assim que vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final. Geralmente a correnteza, a água corre sempre para baixo, mas a cada alguns quilômetros tem um despenhadeiro. Vai dar tudo certo no final. Daqui a pouco eu já não te vejo mais. Porque é desafiante andar contra a correnteza. Falei aqui esses últimos dias, essa questão da gente quebrar protocolo. Quem está disposto a quebrar os protocolos? Quebrar o protocolo de si mesmo. Seus comportamentos, algo que você avalie, cada um de nós se conhece. Cada um de nós se conhece. Eu e você sabemos quem nós somos. Então, disposto a quebrar protocolo, a mudar hábito, mudar costumes, mudar coisas que, cara, eu quero mudar isso, e vou começar a quebrar esse protocolo, que vou sair de dentro dessa caixinha, vou me utilizar dessa vida abundante que Jesus trouxe, que é essa capacidade, essa habilidade, a bênção de Deus está sobre mim para realizar, para fazer, para caminhar de forma diferente, para realizar coisas de forma diferente. Gente, nós podemos entrar assim no ciclo da igreja, a igreja com as igrejas. E não que sejamos melhores, estou falando que a igreja não é um prédio, na sola da graça, pastor, não, eu estou falando quando o grupo se reúne, o grupo pode se reunir para vencer, para andar em vitória, para crescer, ou pode se reunir apenas para se destacar, como alguns estão por aí, andando igual. Se reunir porque está se sentindo menor do que os outros que estão aí. Ou se reunir para realmente fazer a diferença. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Senhor, eu não quero colocar uma Bíblia debaixo do braço e entrar no hábito, no costume de apenas ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar. Não, eu quero um relacionamento onde eu ando, como eu ouvi outro dia o Douglas Gonçalves dizendo, eu cansei de ser professor. Eu cansei de ser professor. Porque quando chama alguém, Jesus, quando os discípulos se tornaram a testemunha, que é alguém que está pronto para morrer pelo que acredita, é porque eles viram algo tão maravilhoso, está pronto para morrer. Então, se eu não consigo me render, falei aqui inicialmente sobre dízimo e oferta, o ponto mais raso do relacionamento da igreja com Deus é na questão de dízimo. Se uma pessoa não consegue entregar um dízimo, um crente, esquece. É o ponto mais raso. Porque nem está na água. Esse ponto é aquele onde a onda vem, molha os pés e volta. O mar está lá, de vez em quando a onda vem, dá uma olhadinha, uma vez por mês, aí volta. Outra vez por mês, esse é o ponto mais raso. A gente precisa ir para um relacionamento mais profundo. Embora não quero entrar nesse ponto, só estou comentando, chamando aí, abrindo aí para vocês entenderem que Deus tem coisa muito mais elevada para vocês. Deus tem proposta muito maior, gente. E eu quero declarar para vocês aqui, em nome de Jesus, que essa mentalidade, se tem alguma mentalidade ainda de pobreza, de miséria, de fracasso, se você está se medindo pelo ambiente onde você mora, pela família onde você nasceu, pelas pessoas que te cercam nesse momento, pelo trabalho que você faz, jogue isso para baixo, se meça pelo que Deus disse. Você é mais do que vencedor, você é próspero, você é vitorioso, você é sarado, você tem paz, você tem alegria, você é um filho e uma filha de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Quebre isso, tire isso, saia dessa mentalidade, isole ela, leve ela cativa à obediência de Cristo. De cara, eu sou um filho e uma filha de Deus, eu estou capacitado, eu tenho habilidades especiais. Eu tenho habilidades especiais. Entendam isso, captem isso aí. Eu sei que não vou conseguir deixar tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, mas eu quero falar um pouco sobre intimidade, que a semana que vem, claro, vou continuar, porque eu escrevi aqui 5 páginas só sobre isso aí. Porque não dá para continuar, passar para o próximo ponto de autoridade, né? A autoridade do cristão, da nova criatura, sem a gente relacionar, colocar dentro disso aquele tempero. Sabe quando você está fazendo o feijão? Tá temperando o feijão e vai lá e pega todo tipo de tempero e vai dosando, e jogando, mas aí você diz, cara, mas nada disso vai pegar o gosto legal como deve se eu não colocar o quê? O sal.
o que tempera, o sal na medida certa, ele levanta o sabor de todos os temperos que você colocou no feijão. Na medida certa. Então, quando a gente fala de intimidade, que foi o que Adão perdeu, qual foi o propósito de Deus com Adão? Intimidade, relacionamento. A Bíblia não passa o dia falando sobre a caminhada de Adão. Adão passou o dia fazendo isso. Fala só num ponto lá que ele nomeou os animais. Eu acredito que isso demorou muito tempo. Mas a Bíblia é enfática em afirmar sobre, na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. Então, tudo o que ele fazia, todo o restante do dia dele, partia desse Deus, na virada do dia, vinha ter com Adão. Tudo partia disso. Então, todo o restante do dia de Adão era insignificante, aparentemente, à vista do que a Bíblia deixa claro. Na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. Então, esse relacionamento de intimidade com Deus é o que constrói força, é o que te capacita e desenvolve as qualificações que você recebeu em Cristo Jesus. Pastor, eu quero desenvolver as qualificações, eu quero fluir na capacitação profissional, como pai. Eu estava orando aqui, Senhor, derrama desse espírito, sabe, sobre os pais, para que sejam pais reais, sobre os filhos, para que sejam filhos, sobre as mães, sobre as esposas, sobre as filhas. Derrama desse espírito, para que eles fluam, compreendam, que abra o entendimento, abra os olhos do coração da tua igreja, para que eles entendam, sabe, como funcionar com qualidade sobre os maridos, para que sejam maridos reais, maridos fortes, sobre as esposas, para que sejam mulheres que prosperam. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o que com o lar? E você sabe lá que a palavra edificar é prospera, faz crescer financeiramente? Faz crescer financeiramente. Porque é um lugar não apenas um centro de administração da família, mas é um centro de repouso. E é na paz que se semeia o quê? Fruto de justiça. Um lar em tribulação, em gritaria, em confusão, que tipo de fruto de justiça brota lá dentro? Nenhum. Porque é na paz que se semeia fruto de justiça. Quando estou falando agora da questão da capacitação que está sobre a mulher para prosperar. Porque se o marido volta para casa e chega em casa, a casa está numa gritaria, tá, não o inferno, porque o inferno é uma coisa assim que indizível, né? Mas muito ruim, a recepção é muito ruim. Estou falando apenas da parte da mulher, porque tem marido que merece isso, né? É muito ruim. É como aquele verso que Paulo diz que atou a boca do boi. Paulo disse, não ata a boca do boi que debulha. Porque isso com o tempo vai causando um desgaste tão grande que chega no final de uma jornada. E aqui nós estamos hoje com algo bem comum, né? O Tiago e a Verônica com o nenê novo, o Jackson e a Bruna com o nenê novo, o Rui ainda ela que tem ainda nenenzinho em casa, né? A Natália, que tem nenenzinho em casa. A Tailane também, que ainda não é tão nenenzinha, mas que tem filhos pequenos em casa e sabe como é que é. Você começa a segunda num pique e termina na sexta com outro pique. Agora você imagine se junto com esses filhos tem mais esse desacordo, essa falta de harmonia no relacionamento. A boca do boi no final está amarrado, que não está entrando nem comida, nem entrando oxigênio. Então a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, prospera, faz prosperar, faz crescer o lar. Então essa é a parte da mulher. E diz que o homem que confia em Deus, que anda com Deus, ele não precisa concentrar forças na família. Ele precisa concentrar forças em Deus. Quando ele concentra forças na busca e no relacionamento com Deus, o resultado disso é o cuidado com a família. É a capacitação para entender como funciona casamento, como funciona a criação de filhos. E, é claro, cada um cumprindo a sua parte, a igreja, o lar é edificado. Só estou trazendo isso porque sem esse relacionamento, nós não cresceremos. Sem um relacionamento, sabe, harmônico com aquilo que a palavra indica. Sabe, porque a construção de Deus é Deus, o homem, a mulher, ou no caso Deus, o homem,
a família, vou repetir, Deus, o homem, a família e as demais coisas. Esse é o relacionamento. Aí poderíamos colocar aqui amigos, trabalho e várias coisas. Mas é Deus, o homem, a família, ou a Bíblia diz assim, o homem nasceu por causa de Deus e a mulher por causa do homem. De sorte que o homem veio para a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Mas quando isso foi bagunçado, isso foi trocado, as pessoas começaram a inverter. Por que começaram a inverter? Porque perderam o relacionamento, a intimidade com Deus. O lugar de intimidade. Foi o que Adão perdeu. E aí não sabia mais o que fazer, como funcionar, né? Quando ele perde a intimidade, ele perde o dom de cuidar dos filhos, ele perde o dom de cuidar da esposa. E é claro, capacidade de prosperar, já não sabia onde a terra funcionaria, ele teve que ficar procurando. Todas as pessoas que existiram a partir de um encontro com Deus foram grandes para Deus. Todas, se você encontrar, vai lendo na Bíblia, você vê que alguém surgiu a partir de um encontro com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que um anjo apareceu para a mulher de Manoá, o pai de Sansão. Apareceu para ela. O anjo apareceu e disse, olha, você vai ter um filho, e ela contou para o marido à noite. Sabe o que o marido dela, o Manoá, fez? Ele foi orar a Deus. Quero saber como é isso. Ele foi buscar Deus. E aí o anjo apareceu para ele e disse, é fato, cara. Vai ser assim, assim, assim. Ele será um juiz em Israel. Foi um cara grande. Ana estava no encontro com Deus, no relacionamento com Deus, ó. A mãe de Samuel. Buscando a Deus. Eu já vi alguém falar que Maria era uma garota rebelde. Não. Maria tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Ela não foi escolhida por José para ser a esposa dele, porque ela era alguém que não tinha a imagem de uma boa mãe de família. Porque é diferente do nosso sistema. O nosso sistema, a pessoa sai, encontra alguém na rua, gostei de você, oi, tudo bem? Gostei de você, vamos casar? Toma aqui um anelzinho, põe no dedo, vamos para minha casa. Vamos primeiro inaugurar o casamento, depois a gente casa. Sabe qual era a história judaica nos dias de Jesus? Um menino judeu, jovem judeu, sei lá, tem uma idade lá, eu sei que é entre os 13 e os 15 anos, ele mostra lá que já sabe a lei, passa por todo aquele processo do batismo, e vai lá, escolhe uma esposa, e depois alguém, uma menina de família, e ele vai, paga o dote, e aí ele volta para casa e agora espera o tempo para o pai dele direcionar o dia em que eles vão se casar. Então ela tem que ser de família. Ela tem que ser uma mulher prendada. Só para a gente entender que a força de Deus, a força que Deus tem levantado filhos com as características que Deus tem levantado filhos com as características do pai tem sido pequenas. Nós temos visto muitos filhos se levantando com as características dos pais, mas os pais humanos, os pais biológicos, principalmente dentro da igreja. Não estou falando lá fora não, porque lá fora a gente não pode esperar que alguém reproduza a natureza santa. Estou falando dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Filhos que são característicos dos seus próprios pais, que não têm qualquer referência do céu na terra. Que não apresentam uma referência do céu na terra. São características dos pais humanos e não do pai espiritual. Porque eles não encontram isso dentro de casa. Não encontram isso no seu dia a dia. Nós temos hoje no mundo uma infinidade de jovens que não querem servir o Deus que os seus pais servem. Que não querem ser separados para viver o ministério. É uma infinidade, gente. Não é pouco não. Eu converso com pastores aí, de esposas que estão
se afastando da igreja, que congregam numa igreja e os maridos em outra, de filhos que os pais estão pastoreando ou frequentando a igreja, mas eles não estão na igreja. É uma infinidade, é um número gigantesco. Porque não houve um comportamento, uma construção desse alinhamento de ordem. Como funciona? Onde eu pego isso? Em Deus. Não dá para adquirir o pensamento de alguém andando longe dele. Não dá para pensar como Deus. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias 29, 11. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas como eu vou entender o que Deus está pensando? Num relacionamento com Ele. É num momento, num tempo de intimidade, onde eu mantenho a ordem dos fatores. Alguém disse, olha, a ordem dos fatores não altera o produto na matemática. Mas na vida espiritual altera e altera muito. Altera muito. Então, se nós começarmos do começo, essa é uma das maiores revelações que a Bíblia que vocês podem ter hoje, começar do começo, começar do início, começar do número 1. Teremos uma nota 10 no final. Jó, no capítulo de número 15, põe para mim aqui. Olha o que esse cara fala para Jó. E Jó era, podemos dizer assim, que era alguém que aparentemente estava longe de Deus. Não estava tão perto quanto ele esperava. Então, Jó 15:8, Henrique, perdão. 15:8. Ouviste o secreto conselho de Deus a ti, e a ti só limitaste a sabedoria? Olha o que o cara pergunta para Deus. Ele faz, você ouviu o segredo de Deus, o conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Ele está confrontando Jó, porque Jó estava passando um momento difícil. Então os amigos dele começam a confrontar ele, e eles começam a colocar em dúvida, em questão, se Jó era um cara hiper espiritual, que sabia de Deus mais do que eles. Essa era a questão. Essa era a questão. Mas você sabe o que é especial, o que é maravilhoso? É que o que você constrói no secreto jamais ficará em segredo. Vou repetir, o que você constrói no secreto com Deus jamais ficará em segredo. Nós sabemos o resultado disso no capítulo 42, não vamos para lá, mas eu vou pegar só aqui o capítulo 16. Põe o capítulo 16, Henrique, do mesmo livro aí. E o verso de número 19. 16, 19. Olha o que Jó diz como resposta à questão dele. Ora, agora sabei que a minha testemunha está onde? E nas alturas, quem advoga a minha? Verso de 20, pode seguir. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus. Pode seguir, o verso 21. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Presta atenção aqui, volta para o verso 20 aí. Ele diz assim, eu vou só ler aqui na tradução na NVI. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele está dizendo assim, quando eu estou no secreto com meu Deus, eu tenho um intercessor lá que peleja, que pleiteia a minha causa diante dele. Ou seja, onde Jó sabia disso? No lugar secreto. Num relacionamento com Deus. Porque esse cara tinha 10 filhos que mantinha esses filhos unidos. Porque ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Porque esse cara se posicionou em ousadia diante da face de Deus. Embora Deus confrontou ele, chamando ele a atenção sobre a sua grandiosidade de criação, mas no final ele diz assim, esses amigos seus só serão justificados se você apresentar o sacrifício por eles. Jó era como um sacerdote, um sumo sacerdote para Deus. Porque lá no final ele diz, vai, leva o sacrifício e Jó vai apresentar por vocês e orar por vocês. Ele era um representante de Deus para aqueles caras. Como eu me torno um representante de Deus para as pessoas que estão em volta de mim por meio de um relacionamento de intimidade com Deus? Sem isso não é possível.
Sem isso, toda a mensagem que a gente prega sobre autoridade, ela simplesmente fica sem produto, sem vida, sem resultado, não é? O princípio de Deus para gerar vida é por meio da intimidade. Lucas capítulo 1, verso de número 28, até o verso de número 34 não, até o 35, 28 a 35, e até um pouquinho mais, mas vamos lendo aqui. E entrando o anjo aonde Maria estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Pode seguir. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. São as promessas para o filho que vai nascer. Então Maria disse ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo te envolverá e com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pode seguir, vamos terminar o texto. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Só para um pouquinho. João Batista nasceu de um encontro do pai dele com Deus, de Zacarias. Verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pode seguir o 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Deixa eu só comentar uma palavra aqui, gente. Essa palavra serva aqui é escrava. É alguém que não tem escolha. A declaração de Maria, embora seja uma declaração por livre e espontânea vontade, por livre escolha, ela disse: está aqui a tua escrava. É a palavra grega usada para escravo. Aqui está a tua escrava, ou seja, alguém que não tem escolha. Eu não quero escolher outra coisa. Cumpra em mim o teu decreto, o teu conselho. Cumpra em mim o teu conselho. Eu peguei essas palavras, só aqui uma palavra para vocês entenderem, para nos ajudar a compreender um pouco sobre um relacionamento do secreto. Cobrirá o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra. É usada a palavra episquiazo, palavra grega. Envolverá, ofuscará, te esconderá, obscurecerá tua visão, teus olhos. É como se ela entrasse no lugar escuro, sem luz nenhuma, não é? Que deixa um resultado natural. É um envolvimento de Deus que deixa um resultado natural. De acordo com o que disseste, a palavra boulé, ou seja, de acordo com o seu conselho, a palavra boulé, conselho, plano resolvido. Que conselho é esse? Ela diz: de acordo com o que tu disseste. Aspecto imutável do plano de Deus, propositadamente, organizando todas as circunstâncias físicas, o que garante que cada cena da vida funcione para seu propósito eterno. Ela disse: cumpra em mim o seu conselho. Quando é usada essa palavra aqui, bouzé, é usado na cabeça de Maria, no pensamento dela, ou seja, no pensamento grego, o que o Senhor diz aqui agora para mim, já tem um fim no Senhor, é resultado perfeito, um final perfeito. Ou seja, todo o projeto de Deus, ele já estabeleceu o fim antes do começo. É o pensamento grego para as palavras que Maria usa. Cumpre em mim o teu conselho, a tua vontade, o que o Senhor disse. Porque a tua vontade é perfeita em todos os seus feitos. Segundo, olha só, na vontade de Deus, eu estarei preparada para suportar a trajetória. Eu estarei preparada para ter a barriga crescer. Eu estarei preparada para o cuidado com o nascimento. Eu estarei preparada para a defesa desta criança. Eu estarei preparada para suportar o sofrimento dele no final. Em tudo eu estarei preparada. Essa bênção que é construída a partir do envolvimento do Espírito. Ou seja, quando os olhos se escurecem, a sombra de Deus cobre alguém, e isso traz essa figura do secreto, a figura do secreto. Mateus capítulo 6, o verso 5, de Mateus. Embora não esteja aqui no esboço, mas é bom a gente pegar lá. E quando orares, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu te digo que já receberam a sua recompensa. Verso número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está
lá, no secreto, e teu pai que te vê no secreto te recompensa. Se o teu pai está no secreto e ele te vê no secreto, ele sabe que você foi no secreto ao encontro dele. E ele diz, e o teu pai te recompensará. Então, onde eu encontro meu pai? No secreto. Pastor, eu tenho recebido muitas mensagens, muitas visões, muitas promessas mas eu quero colocar isso em prática nesse relacionamento com Deus, nessa intimidade com Deus. Porque é na intimidade com Ele. Quero gerar filhos segundo a característica do Pai. Como? No relacionamento de intimidade com o Pai. Porque a palavra conhecer, lá, que fala de intimidade, é a mesma palavra usada para relacionamento sexual. Intimidade, relacionamento sexual. Maria disse, porque eu não conheço nenhum homem, não conheço fisicamente, sexualmente. Não deitei com ninguém. Mas o Espírito Santo vem e repousa sobre ela, e ela gera filhos segundo as características do Pai. Quer construir, quer criar filhos segundo as características do Pai, num relacionamento com Ele. Ah, quero criar filhos. Você quer ter uma vida que funcione segundo as características de Deus, profissionalmente? Relacionamento com Ele. Quer ter direções? Provérbios 16 diz, todos os planos parecem bons aos olhos do homem. Mas a palavra certa vem de onde? De Deus. De um relacionamento de intimidade com Ele. Quando eu mantenho esse relacionamento, cara, o céu se abre em meu favor. O céu se abre. A Bíblia diz que Deus cria Adão, sua imagem e sua semelhança. Deus cria Adão, sua imagem e sua semelhança. Mas quando Adão peca, ele se afasta de Deus. Claro, ele pecou, ele afastou-se de Deus. E aos 130 anos, Adão gerou um filho. Agora, não segundo a imagem de Deus, mas segundo a sua própria imagem. E o filho, segundo a própria imagem de Adão, um deles, é o que mata o irmão. O filho, segundo a própria imagem de Adão, é o que mata o irmão. Então, nós entendemos que os desacordos e os desacertos que nós vivemos são esses princípios trocados. Onde depois que eu fiz a coisa errada, eu quero que Deus abençoe. Depois que eu andei sem as minhas direções, eu quero que Deus abençoe. E é por isso que muitas vezes nós sofremos. É por isso que muitas vezes nós sofremos. Porque nós queremos colocar a bênção de Deus sobre aquilo que nós fizemos, não sobre o que Deus estabeleceu. Porque não foi construído com Ele. Eu tenho a inteira, completa, total responsabilidade de assistir, de dar atenção, de atender a minha filha, a Renata. A Marcela já casou. Ou as minhas filhas. É total responsabilidade diante de Deus. Eu respondo por elas. Porque elas nasceram de mim. Perante a lei, são minha e da Cláudia. Eu tenho total responsabilidade. Quando eu me posiciono dentro dessa responsabilidade, eu tenho a assistência de Deus para fluir na vida das minhas filhas. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade nesse sentido para atender o filho do vizinho. É do vizinho. É responsabilidade dele. Eu posso dar um apoio, dar um braço para ele, mas é responsabilidade dele. E às vezes nós construímos de acordo com a nossa escolha, mas nós queremos que Deus escolha as nossas escolhas. Vou repetir, nós queremos que Deus escolha as nossas... Não. Deus não escolhe as nossas escolhas. Ele disse, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vou dar um conselho para vocês, vou incentivar vocês a fazer uma escolha boa. Escolha a vida, a bênção, para que vivam. Pastor, como isso é... No secreto. Onde eu construo isso? No secreto. Onde eu construo essa autoridade para andar como filho e uma filha de Deus? Para falar para alguém, cala a boca, e ela cala a boca, porque ela não encontra em mim uma mancha. Ou então ela sai, se afasta de mim, porque eu não tenho o que fazer, não dá nem para matar, porque o bicho não morre. É verdade. Precisamos, gente, é construção. Quero construir uma vida de relacionamento com Deus, de entrega, sabe, de mortificação. Preciso desenvolver essa mortificação do eu. E não é, gente, fazendo força. Eu vou fazer força para... Não é fazendo força. É com Ele. É com Ele. Não adianta. Se eu e você nos esforçarmos para pararmos de errar, não pararemos. Se a gente ficar assim, não vou me esforçar a partir de hoje, não vou fazer, mas não vou fazer. Não vai fazer daqui a pouquinho. Até a lei
A lei da ativação do pensamento errado. Não vou fazer o quê? Não vou mentir. Dali a pouco está fazendo porque está dentro do cérebro. As últimas vezes o caminho se abre. É como se você passasse aquela máquina que limpa gelo, tirando do caminho. Está aberto. Não, cara, eu vou construir uma vida de verdade na presença de Deus. Com Ele, vou construir uma vida de intimidade com Ele. Uma vida de intimidade. Senão Paulo não teria falado, gente, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em língua do que todos vocês, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Porque o apóstolo Judas tinha algo tão importante para falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos apóstolos, sobre os falsos e os falsos. E ele diz assim, mas eu fui incumbido, impulsionado a orar pela fé, pela santíssima fé, para que vocês batalhem por ela, batalhem pela fé, orando no Espírito Santo. Eu fui impulsionado. Existe algo que tem maior relevância. Como eu faço isso, como eu desenvolvo isso num relacionamento com Deus? Eu tenho a palavra, eu tenho as verdades. Alguém aqui encontrou algum lugar onde Jesus de manhã estava lendo a Bíblia? Porque já tinha. Exceto quando ele entrava na sinagoga. Que ele era levado, que dava lá o rolo e ele levava, ele lia para pregar. Mas alguém já encontrou na Bíblia alguma vez onde Jesus estava orando? Quase todas as vezes que antecedia uma operação de milagres, de curas e de várias coisas. Pastor, é porque Jesus era a própria palavra. Vou repetir para vocês. 100% homem. 100% homem é o que a Bíblia diz. Embora fosse Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em forma de homem. 100% homem, só que sem o pecado. É claro que Jesus teve uma infância, cresceu dentro da escola judaica, aprendendo o que você tinha que aprender. Mas para ele colocar em prática todas essas verdades, foi numa construção de oração. E ninguém começa a oração, vou pegar aqui a Tailândia. Tailândia não ora, não tem uma vida de oração em casa, aí a partir de hoje ela começa a trabalhar com as crianças. A partir de hoje a Tailândia começa já uma noite de oração inteira. A noite inteira, dormindo. Porque quando diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites, aquilo não foi um evento, era cheio do Espírito, pastor, então suportou 40 dias. Não. Numa caminhada de construção, na sua juventude, até chegar naquele momento, ele vinha construindo uma vida de oração, de relacionamento com Deus, de oração, de relacionamento com Deus, trabalhando o Espírito. Naquele dia operou sobre ele para cumprir o ministério, mas ele era um filho de Deus, andando numa construção de relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Quando precisou, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, em oração. Quando voltou de lá, agora ele passava noites a fio orando, uma construção. Ele não ajoelhou, e a primeira vez que ajoelhou, já foi 12 horas de oração, 8 horas. Oh, menino... Yeshua, filhinho. Oi, mamãe, estava arrebatado. Foi um tempo de construção. Se eu não iniciar esse processo de construção, crendo onde eu quero chegar, fazendo escolha, gente, sem meta, nem eu e nem você vai para lugar nenhum, sem projeto, sem projetar nada, sem criar. A Bíblia diz, todos os planos, o homem deve fazer planos. Está escrito lá em Provérbios também. O homem deve fazer planos. Nós devemos fazer planos. Você precisa projetar. Precisa saber onde você quer chegar. Tem que parar. Lembra do que eu falei? É tempo de vocês quebrarem alguns protocolos. Começa em você mesmo, em sua própria vida. Quebre alguns protocolos. Desenvolva, libere esse espírito de ousadia. Deixa ele cumprir o propósito. Imagine que se você tem um cão bom de caça, e aí você põe ele na coleira e vai e está andando lá no mato e com o bicho na coleira. E esse cachorro é bom de caça, cara. Bicho é na coleira, amarrado aqui na cintura. Cara, que cachorro bonito. Isso é bom de caça, treinado, 6 anos treinando o bicho. Na coleira. Aí volta para casa e ele não pegou nada. Cara, mas você levou um cão desse? Mas não pegamos nada. Porque não soltou. Porque não liberou.
Quer liberar o espírito de ousadia que está dentro de você, que capacita você para prosperar? Está cheio de sonhos. Quem aqui tem sonhos? Oh, pelo amor de Deus. Cheio de sonhos. Libera o espírito. Libera a gente. Libera a fé, o espírito da fé. Paulo disse, crie, por isso falei. Nós também cremos, como está escrito. Por isso falamos. Então edifica a tua fé em oração, em intimidade, em relacionamento. Começa a colocar regra em tua vida. Começa a colocar regra em teu coração. Desliga esse celular, deixa ele de lado. Taca ele na caixa d'água para você não ouvir o som dele. Vai para o teu secreto com teu pai. Separa 10 minutos, pai, 10 minutos com o Senhor. Uma rapidinha com ele. Mas que seja real. Que seja todo dele. Cara, do Senhor. Que a gente está com esse negócio na cabeça. Pastor, eu oro no ônibus. Legal, eu oro. A verdade é conversa. Não oro, tá? A maioria das vezes. E não é que eu não oro, não. Embora eu viva só para isso. Mas eu falo de um tempo especial, onde o meu noivo, meu Senhor, tem 100% de mim. Cabeça, coração, corpo, espírito, tudo conectado com Ele. Mergulhar 10 minutinhos, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Você sabe que um casamento é forte? Um casamento forte. O marido, às vezes, dá só 5 minutos para a mulher 5 minutos para o marido ali, num telefonema durante o dia. Tá tudo bem? Ah, só liguei só para ouvir tua voz. Legal. Quanto tempo foi isso? Uma vez por dia, meio-dia. Já almoçou, amor? Tchau. 30 segundos. A mulher se sente forte, se sente saudável, se sente... Cara, é um saco desses de painha de semente que jogou. Quando chegar em casa, não tem nem onde guardar tanto fruto. Mas às vezes eu vejo casamento que, se a mulher ligar, por que está me ligando? Aí o marido liga para a mulher em casa, tá fazendo nada aí não? Como vai tecer, gente? Se nós humanos, como seres humanos naturais, entendemos que isso é importante, relacionamento, para chegar em algum lugar. Você quer ter um casamento que você vai desfrutar para ele para sempre, você precisa investir nele. Eu falei aqui outro dia para vocês o quanto eu quase acabei com o meu casamento, porque eu tinha dificuldade de relacionamento com minha esposa, com conversa, com bater papo. Ouvi-la. E não sou só eu não, qualquer um de vocês aqui que estão casados, que tem família, sabe disso, até jovem que ainda não é casado já ouviu falar disso, de lares que foram destruídos por falta desse relacionamento, de transparência, de conversa, de ouvir um ao outro, de uma atenção. Então não estou falando aqui de coisa celestial, eu não entendi, pastor, a palavra é muito celestial, muito, só o Senhor para buscar isso, não deu para... Não, eu estou falando aqui, gente, que se eu não colocar em prioridade esse relacionamento com Deus, de onde começa tudo, eu começo não conseguindo manter relacionamento no meu casamento, com os meus filhos, com a vida profissional, com os meus colegas de trabalho, com o meu patrão, com os meus funcionários, não consegue, porque a fonte, ele é a fonte, sabe, Yeshua, Jesus, o Cristo, a palavra Cristo, uma das letras lá, ungido, é cachoeira, nascente, ele é o desenho de uma cachoeira, ele é a fonte de tudo, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Vamos nos colocar de pé. Semana que vem eu continuo falando mais disso.